Olá, boa noite. Aqui do Empoderamento Energias 07. Nós vamos falar da tribo 555. Estamos alterando horários devido também à mudança do horário de verão. E vou convidar a Irene para entrarmos as duas à conversa para vos falarmos, fazermos um resumo sobre o que foi, tem sido este mês de março e gostaria de saber da vossa parte, daquilo que aprenderam, que assimilaram, que colocaram em prática, aquilo que vos fez mais sentido e mais sentir. Que mudanças poderá a hipnose fazer na vossa vida? Diariamente, porque em tudo o que nós fazemos e somos, podemos ser e viver hipnotizadas, não é verdade, Olá, Irene? boa tarde Noite, aqui no Brasil ainda, Portugal. 17h33. Sejam todos muito bem-vindos. Paulo, né, que acabou de entrar, bem-vindo. Hoje a Bem-vindo, gente... Paulo. Aqui já são Ai, 21h33. Já estamos aqui com uma mudança de 4 horas de horário de verão. maravilha. E hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai fazer algumas alterações aqui no na nossa agenda, até por questões de horário de verão de Portugal. A diferença agora é muito grande, hein, né, entre Portugal e Brasil. Então são 4 horas de diferença. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai fazer uma reestruturação de horário, ainda que a gente também, né, depende das nossas agendas, né, a gente não pode dizer 100%. O que se sabe é que a gente talvez não siga um horário fixo, né, como a gente vinha seguindo antes. Talvez a gente ainda está estudando, a gente não tem 100% de certeza, por questões de agenda também, como é que a gente vai encaixar para que a gente consiga fazer algumas lives juntas e talvez a gente consiga também fazer em algum momento algumas lives separadas, né, Gina? A gente está estudando, a gente vai, assim que a gente tiver tudo certinho, a gente vai estudar a nossa agenda, como é que a gente vai encaixar os horários aí, como é que a gente vai fazer as próximas lives. Por enquanto, É a vida acontecendo, não é, Irene? A nossa própria vida também se vai encaixando com outros projetos similares também que nos vão preenchendo a agenda e por isso não ser tão fácil esta gestão da parte da manhã ou à tarde, que também temos os atendimentos, e a parte da noite. Começa a ficar tardio demais em Portugal e na hora do Brasil também não é uma hora, é a hora de atendimento para a Irene. Então, vamos tentar ajustar, coordenar e que ficarão sempre gravadas também. Vocês podem ouvir através do diferido, maravilha. Por gravação. enquanto, eu, Irene, vou continuar algumas lives pela manhã. Não sei se ainda vou fazer todos os dias como eu vinha antes, né? Dependendo do que eu vou conversar com a Gina e a gente vai ajustar a nossa agenda, como eu estou falando. Mas o certo é que eu vou fazer umas lives de manhã. Provavelmente eu vou mudar o horário de 5h05 para 5h30. Né? Então, em breve eu passo a agenda, como é que vai ser. Mas as lives vão ficar todas gravadas, né? Porque 5h05 também é um horário desafiador para quem mora no Brasil. Mas em breve a gente traz novidades sobre isso. Dona Rosa, boa noite, seja bem-vinda. E também o objetivo também será de trazer algumas leituras que possam trazer algumas mudanças nas nossas vidas. Vou sugerir o Poder Sem Limites de Anthony Robbins e também o Poder da Ação de Paulo Vieira. Enquanto eu leio, vocês também vão desfrutar dos insights, das aprendizagens e vamos trabalhar em conjunto. E o objetivo também, Irene, é que possamos partilhar mais, ou seja, que o público possa, mesmo através da gravação, comunicar mais connosco, porque nós gostamos de receber feedbacks, nós gostamos também de receber desafios, receber perguntas e que possam também colaborar e fazer parte deste projeto, porque este projeto chama-se Empoderamento Energias 07. Ou seja, nós estamos a trabalhar em conjunto, em prol, a vosso serviço. E daí precisarmos do vosso apoio. Maravilha, exatamente. E estamos ao vivo. Para começar, Irene, eu gostaria de te perguntar, De fazemos um resumo do mês de abril. março, né? Hipnoterapia, o que é para ti? De março, o que é para ti hipnoterapia? Já estou com a cabeça A em Gina abril, sabe? Já já, estou com já o está pé com o pé amanhã, né? Dia a 1º de abril. horas. Olha, Já resumo para mim, a a horas de abril. hipnoterapia ou a hipnose é a ferramenta mais extraordinária que eu conheço para
as pessoas, né, terem transformação rápida. Isso é um resumo, né? Então, acho que a pessoa que se entrega ao processo de hipnoterapia, ela realmente tem um resultado extraordinário. Eu não falo aqui como hipnoterapeuta, eu falo como cliente, né? Não sei se todo mundo que vai assistir essa live ou que está assistindo sabe. Eu, Irene, já fui cliente da hipnoterapia e foi justamente por ter tido um resultado extraordinário que eu decidi me especializar em hipnose. Então, para mim, de forma simples, a hipnoterapia é a ferramenta que você consegue acessar o seu subconsciente, trazer à tona o que está te incomodando e ressignificar de forma rápida com resultado extraordinário. E para Gina Menal, o que é a É hipnoterapia? espetacular. Espetacular. Pelos efeitos que eu tive em mim, eu assumi um compromisso público de partilhar, expandir as técnicas da hipnose. Primeiro dizer que nós somos hipnotizados diariamente, várias vezes durante o dia. Quando estamos a ler um livro, ver televisão, quando estamos apaixonados. Eu que sou uma apaixonada pela vida, então vivo eternamente hipnotizada. Agora, o truque é saber ser hipnotizada para aquilo que interessa. Em vez de sermos hipnotizados no negativo, no trauma, na dor, utilizarmos este poder da hipnose para o nosso futuro, para o nosso presente, para o nosso aqui e agora, de uma forma mais positiva, mais saudável. A meu ver, a hipnoterapia serve como um procedimento, podemos dizer, para aumentar qualidade de vida. Preventivamente para podermos ter mais saúde emocional, mais saúde psicológica, porque acredito, Irene, que o mal do século vai ser mesmo doenças mentais. Já está a acontecer, já está a mover-se e sendo transversal para todas as idades e pelo mundo afora, que as doenças mentais despoletam depois doenças físicas crónicas e doenças graves físicas que depois serão mais difíceis de reverter. Ou seja, enquanto nós estamos no mental, podemos trabalhar preventivamente por essa qualidade de vida e através de várias técnicas. Eu gosto muito de dar o exemplo, Irene, que é, se tiveres um martelo e madeira, tu podes facilmente construir uma casa, certo? Se souber, sim. Se tiver as Certo. ferramentas. E, e, é, e é isso que nós queremos mostrar ao público, é que quanto mais ferramentas nós tivermos, sabendo utilizar no momento certo, poderão enriquecer preventivamente a nossa vida. Daí a Irene não ser só especialista na hipnoterapia, mas ter um leque de várias ferramentas diversas, e ela está sempre também a aprender e a estudar outras tantas terapias que possam acrescentar, para que o cliente possa trazer não só madeira, mas outros materiais que possam ser necessários e enriquecidos em cada sessão. Uma hora passa assim a correr, uma sessão não é a solução, mas uma, duas, três poderá fazer a diferença, a virada do rumo da vida por completo. Por isso eu gostaria que vocês vissem que a hipnoterapia pode ser um excelente presente que vocês estão a dar a vocês para mudar o rumo e a qualidade de viver, de aprender a viver com outro olhar. Em vez de olharmos para a dor e para o sofrimento, para o trauma, podermos virar o curso da nossa história e sermos responsáveis. Para mim, a hipnoterapia dá-me a liberdade de poder escrever, de poder assumir a minha responsabilidade com a minha vida. Foi lato, mas acho que foi Maravilha. Muito crucial bem. para. O que a Gina falou é interessante. Eu quero aqui responder uma pergunta que as pessoas muitas vezes me fazem, né? E atendo algumas pessoas que às vezes não entendem muito bem o conceito, quantas sessões são trabalhadas, né? Lembrando que depende muito do que a pessoa quer trabalhar. Eu, Irene, particularmente, eu trabalho de 5 a 6 sessões, dependendo do que a pessoa quer trabalhar. E 7 a 8 sessões quando a pessoa quer trabalhar vícios, não muito mais que isso. Mas cada caso é avaliado de acordo com a anamnese, com o que o cliente quer trabalhar, e aí a gente trabalha de forma rápida, porque muitas vezes as pessoas acham que o processo de hipnoterapia leva, sei lá, 20 sessões, não, é totalmente diferente. A hipnose ela é uma ferramenta que dá resultado rápido e extraordinário, então não necessita
muitas vezes de 15 sessões, né? Eu jamais trabalhei 15 sessões. O máximo que eu trabalho no cliente, 6 a 7 sessões. Caso de vício, talvez um pouco mais. Mas outras questões, 5 a 6 sessões, os meus clientes têm tido resultados extraordinários. Só tirando essa dúvida aí que as pessoas sempre me perguntam, às vezes as pessoas querem fazer mais sessões. Eu já tive cliente que falou, mas só 5 sessões, você acha que vai resolver? Claro que tudo na nossa vida não é só uma coisa que a gente faz. Uma pessoa que passa por um processo de hipnoterapia ou passa por um processo terapêutico, ela precisa mudar o mindset, ela precisa mudar hábitos, né? Então é o processo que vai ser a chave da virada, mas essa chave talvez não abra todas as portas, né? Se tiver muitas portas aí, você tem que pegar novas chaves, quais são as novas chaves? É uma mudança, né? De repente você buscou uma hipnose para emagrecimento. Se você faz só a hipnose, se você não coloca uma atividade física, você não muda a alimentação, provavelmente você não vai ter resultado, porque você não fez nada diferente do que você fazia, né? Você trabalhou a questão mental, provavelmente você vai ter mais controle sobre a sua alimentação, mas se você não mudar a sua alimentação e não fizer atividade física, provavelmente você não vai ter o resultado que você espera. De repente você tem crise de ansiedade, sei lá, por alguns motivos. Você faz um tratamento com o hipnoterapeuta, você começa a ter hábitos diferentes, né? Começa a reprogramar sua mente, colocar uma atividade física, mudar a alimentação também. A gente sabe que tem alimentação que nos atrapalha, né? Então, a hipnose vai te dar uma chave que vai abrir a primeira porta, né? Talvez até mais portas, mas depois dessa informação, depois desse tratamento, o que eu vou fazer? Quando busquei a hipnoterapia, eu estava bem no fundo do poço, realmente sem nenhuma expectativa, né? Inclusive de viver, porque eu não queria viver mais. Só que eu mudei completamente o meu lifestyle, né? Eu comecei a praticar atividade física todos os dias que eu não fazia. Eu mudei a minha alimentação. Eu comecei a colocar exercícios diários de reprogramação mental. Eu comecei a buscar mais autoconhecimento. Então, é um processo, né? Então, as coisas vão mudando de acordo com as ações que a gente vai tendo, né, Gina? Incrível, Irene, como certos clientes chegam para uma consulta de hipnoterapia e eles pensam que nós vamos fazer assim, olha, assim, estalar os dedos e a cabeça deles abre instantaneamente. Verdade, isto aqui é real. Por isso é que nós nos comprometemos em fazer estas lives para dar mais conhecimento e dizer que hipnoterapia não é magia. A vida dá trabalho e mudar dói. O crescimento vai sempre doer e todos os dias vais ter novos desafios. E a vida é feita de desafios. Aquela pessoa que não quer sofrer, não quer crescer, não quer ter desafios, então é como se fechasse dentro do casulo e nunca vai virar borboleta. Vai ser sempre, sempre lagarto. Então, que percebam que não é o hipnoterapeuta que vai abrir a mente, que vai levar uma semente nova de mudança. O que nós fazemos é abrir portas. Abrir as portas da mente para outras possibilidades, mais soluções, para que a pessoa possa deslumbrar outras possibilidades, trazer novos insights. Eu gosto muito desta imagem, Irene, que é 3 portas à tua frente. Nós podemos, todos os dias, ao acordar durante o dia, entrar na porta do passado, do presente ou do futuro. É uma decisão, não é o hipnoterapeuta que vai dizer: olha, atenção, se virares para a porta do passado, estás a viver novamente e repetir o padrão, a tua vida, a tua história. Só que quando tens a tua cabeça no passado, o teu corpo está no presente. E existe aqui um desregular. Não existe aqui, porque é no presente que é o único momento de ação, de mudança. E daí a Sofia Baura recentemente falar sobre a regressão, que não é na regressão que podemos fazer a mudança, porque a mudança faz-se no aqui e agora. Nós utilizamos a regressão para revisitar aquela situação, aquele momento, para no presente nós darmos um novo significado, que é a ressignificação. E através dessa ressignificação, nós damos outro valor à nossa vida. Porque o que acontece é que quando nós temos uma dor, um trauma, nós temos uma ferida aberta no passado. Essa ferida dói. Quando nós fazemos a ressignificação, nós vamos lá, nós não vamos mexer na ferida para doer mais. Nós vamos
olhar, observar, perceber o que correu mal, como podemos ver, perceber o que podia ter sido diferente, fechar a ferida, perceber que demos o nosso melhor e dizer, ok, isto é passado. E eu no presente, o que é que eu posso fazer com isto? O que é que eu aprendi com esta situação? O que é que eu cresci? Porque se naquela situação eu era criança, ou tinha menos anos, hoje tenho mais maturidade, mais experiência, tenho outra vivência. Então, trazer quem eu sou eu aqui no presente, no aqui e agora, e poder olhar para agora e para a frente, para o futuro. Porque em Portugal nós dizemos, para trás, mijo ao burro. Não sei se vocês têm uma expressão parecida, Irene. Para trás, mijo ao burro. Porquê? Porque quem anda sempre olhando para o retrovisor, que é o passado, nos carros, não é? Olhar para trás, qual o perigo de bater? Se eu conduzir um carro olhando para o retrovisor, o que vai acontecer é que se eu não vir o carro da frente, eu vou bater. E a vida é assim mesmo. Se nós não vivermos o momento presente, o aqui e agora, nós vamos estar sempre olhando para trás, para a frente. É assim, 2 pés no aqui e agora, agarrar no que temos, o que é que podemos fazer e podermos fazer criarmos o nosso futuro. Daí nós falamos em sementes. Porque a semente nós plantamos hoje. Só que a semente tem que germinar, tem que rebentar, tem que receber água, tem que receber sol, tem que receber. E depois é que ela vai começando a crescer. E o que nós estamos a querer fazer com este empoderamento de energias é crescer convosco, que nos estás a ouvir. É trazer-te mais conhecimentos, dizer-te que a hipnoterapia não é magia, poderá não ser a solução mágica da mudança, mas é o começo do processo. E é aqui que podes ganhar um novo olhar para aquilo que é a tua vida hoje e o que é que tu queres ter para a frente, com mais confiança, com mais assertividade, com mais destreza, com mais alegria. Porque acontece, quando nós temos um trauma, há pessoas que congelam, lutam ou fogem. A maioria das pessoas, Irene, com a depressão, congelam. Porquê? Porque têm medo de sofrer mais. Então eles fecham-se no casulo e bloqueiam. E quando se bloqueiam, o cérebro para, trava. Porquê? Porque o nosso córtex pré-frontal é esta parte aqui do nosso cérebro que nos diferencia dos mamíferos, dos outros mamíferos, por exemplo. E o que acontece é que o nosso córtex pré-frontal, quando está com medo, ele congela, ele bloqueia. É como se estivesse congelado. E não pensa, fica com medo, fica com receio de sofrer mais, doer mais. Então o que é que ele faz? Ele não faz, ele fica parado. E por isso deixa de ter criatividade, deixa de ter energia, deixa de ter vontade, deixa de ter alegria. E o que nós queremos trazer aqui com a hipnoterapia é trazer essa luz para a tua vida, trazer o teu sábio interior, trazer a tua criança interior, com várias técnicas, vários exercícios, através das metáforas, através também das âncoras. Para quê? Para te dar mais energia, energizar naquilo que tu és, naquilo que tu tens para o teu futuro. É, maravilha. O que você fala da regressão, eu acho muito importante, porque a regressão, na verdade, tudo que aconteceu no passado reverbera no hoje, né? Muitas vezes a gente fala, não, aconteceu no passado, ficou no passado. Muitas vezes está lá no passado, mas está aqui incomodando a pessoa. De repente a pessoa tem uma tristeza hoje por algo que ela vivenciou no passado. De repente foi um falecimento de uma pessoa que ela não conseguiu ressignificar, foi um abuso ou qualquer outra coisa. Só que quando a gente faz a regressão, a gente vai buscar lá a causa, né? O que me causa essa tristeza? Vai buscar a causa. Só que essa causa, embora ela esteja no passado, ela está incomodando no presente. Quando eu ressignifico isso, eu melhoro o meu presente. O que a ressignificação faz? É um novo olhar para a situação, né? Eu não vou apagar essa memória, mas eu vou olhar com outros olhos. Bom, isso aconteceu, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou continuar sofrendo a vida inteira porque aconteceu isso? Ou eu vou pegar isso, jogar no lixo e vou contar uma nova história? Né? Você conhece muitas pessoas que pegaram situações desafiadoras e transformaram em histórias de sucesso. Várias, né? Inclusive a Joyce Meyer, né? Não sei se você conhece, Gina. Ela tem uma história fantástica, que ela sofreu abusos, né? Por pessoas, acho que por tio e pai, não me recordo. E ela é uma escritora de sucesso que impacta muitas pessoas. Então, ela pegou uma situação
A Oprah Winfrey também, ela sofreu um abuso, né? Ela teve uma história bem desafiadora. A Louise Hay também. Só que o que essas pessoas fizeram? Elas foram buscar ajuda, primeiro, para esse processo de cura, porque é importante você ressignificar isso, e elas começaram a transformar muitas vidas, né, através da história. Então, assim, se você avaliar, se você analisar essas pessoas, elas tiveram desafios profundos, né? Praticamente todas elas aí sofreram abuso sexual, então sofreram violência doméstica, né? Então, assim, só que essas pessoas, o que que elas fizeram? Elas foram buscar ajuda, né? Não sei exatamente qual ajuda que elas buscaram, mas elas foram buscar ajuda para trazer isso à tona e ressignificar. Porque muitas vezes o que é que acontece? Se a gente não faz uma regressão, pode ser outra técnica, eu vou falar de regressão porque a gente está falando de hipnose, mas pode usar uma outra ferramenta aí que faz sentido para a pessoa. Né? Eu falo da regressão porque a gente está focado aqui na hipnoterapia. O que que a regressão faz? Ela te dá consciência do que aconteceu. Como assim, Irene? A pessoa não tem consciência. Em muitos casos, a pessoa nem sabe que é aquilo que está atrapalhando a vida dela. De repente, a pessoa, sei lá, ela tem uma crise de ansiedade, que a gente fala assim, olha, ansiedade é excesso de futuro. Mas esse excesso de futuro é a mente dela com aquele gatilho do passado falando assim, aconteceu alguma coisa ali que você tem medo que se repete no futuro. Né? Eu vejo muitos casos de pessoas que eu atendo com ansiedade que não é só pensar no futuro, mas quando a gente faz uma regressão, ela tem uma questão profunda no passado que não ressignificou e ela projeta mentalmente, sem ter consciência, ela projeta mentalmente que no futuro pode acontecer isso novamente, isso pode se repetir. Então, é importante a gente dizer que a regressão, ela vai te dar clareza. Primeiro passo, você vai entender por que que você tem uma crise de tristeza, por que que você sente angústia, por que que você tem medo. Você vai lá acessar essa cena. Depois, o segundo passo é ressignificar, né? Ressignificar significa, olha, eu sei que é isso que está me causando esse desconforto, a partir de hoje eu não me permito mais sofrer por isso. É igual quando você fala assim, né? Alguém destruiu a minha vida. Né? Por que que alguém destrói a nossa vida? Outra pessoa só destrói a nossa vida se a gente permitir. Ou se ela nos assassinar. E ela vai matar e vai tirar a sua vida. Mas se você estiver vivo, você fala, não, mas sei lá, eu fui traída, eu fui não sei o quê. Não é. Você pode ficar chorando a vida inteira, ou você pode pegar essa situação e transformar essa situação em uma coisa boa. Talvez, não estou dizendo que você não vai passar pelo processo de sofrimento da dor. De repente você perdeu um parente que você ama muito, morreu, e é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer com todo mundo. Sei lá, a pessoa faleceu, tem gente que, sei lá, perdeu uma pessoa há 20 anos e não consegue se recuperar. E aqui eu não estou dizendo que você não vai sentir saudade, não vai sentir a dor da perda, não é isso. Mas com essa dor, o que eu vou fazer a partir de agora? Né? Será que eu tenho que realmente ficar sofrendo? Tem pessoas que vivem uma relação ruim e essas pessoas continuam sofrendo há 20, 30 anos, carregando esse peso. Será que realmente a gente precisa carregar esse peso? Porque geralmente carrega esse peso, por quê? Porque não aceita perdoar. Né? E primeiro, não entender o conceito do perdão. Porque quando a gente fala em perdoar, muitas vezes as pessoas não entendem que a pessoa acha que ela está fazendo um benefício para outra pessoa. Eu também já achei isso. Então, quando você entende o conceito do perdão, que é um processo de cura, mas é um processo de cura interno, não tem a ver com o outro. Tem a ver com o que eu quero me sentir. Aí você pode falar, não, Irene, mas eu tive uma situação que é imperdoável. Não existe nada impossível e imperdoável. Existem decisões que você toma e que você faz tornar possível, que você faz tornar perdoável. Tem situações que são mais desafiadoras, leva mais tempo. Já passei por isso também, eu sei do que eu estou falando. E eu já tive situações que eu tive muita dificuldade de perdoar. Então, não estou dizendo que é simples o processo, mas eu estou dizendo que é possível. Até pouco tempo,
Posso Exatamente. dar um Até exemplo? pouco tempo eu achava que era impossível correr. Hoje eu estou correndo praticamente todos os dias. Por quê? Porque na minha mente isso é possível. Só que eu preciso Travaste. começar um treinamento. Não existe um resultado rápido demais, né? Inclusive, é um É um processo. processo. Agora, você tem que estar disposto a entrar no processo, fazer a tua parte. Qualquer área da nossa vida, não é uma área, sei lá, na área profissional, se você quer crescer, você não cresce do dia para a noite. Você vem plantando semente. Muitas vezes a pessoa vê uma pessoa e fala assim, nossa, fulano tá um sucesso estrondoso, mas de repente a pessoa vem há 15 anos trabalhando duro lá construindo uma carreira, né? De repente Exatamente isso. você vê assim um É palestrante que fala isso. super bem, a pessoa fala, nossa, fulano é impactante. Mas muitas vezes essa pessoa palestrou 4, 5 mil horas, ela fez live para ninguém, ela estava ali todo dia treinando, treinando. Ou de repente você fala assim, nossa, fulano tem um corpo desenhado, um corpo perfeito. O que que acontece? De repente essa pessoa vem construindo esse corpo há muito tempo. De repente a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma É, mente que é poderosa, mas você vem no processo de construção de tudo isso, né? Boa noite, Maria José. olha, ainda no perdão, deixa-me dar um exemplo, que senão tu apanhas o comboio e já vais lá à frente e vamos esquecer. Deixa lá Maravilha. ver o perdão então. Dois exemplos para mim foram extraordinários, é o Nelson Mandela. Quem não conhece a história do Nelson Mandela, no momento do apartheid, ele foi preso 28 anos numa cela que tinha 1 metro por 1,5 metros, em que ele fazia as suas próprias necessidades no espaço. Ele saía 1 hora por dia daquele espaço, daquele buraco. Durante 28 anos, Irene, ele não cultivou a raiva, não cultivou a dor. Quando ele saiu e lhe perguntaram o que é que ele pensava durante esses 28 anos em que ele esteve preso. Sabes o que é que ele respondeu? Não sei se conhece a história de Nelson Conheço um Mandela. pouco. Então, depois foi o presidente. E então, o que é que o Nelson Mandela disse? Resposta para vermos o que é o perdão. Para mim foi extraordinário. Ele, quando foi a tribunal, ele levou, sabes quem é que ele levou com ele, como testemunhas? Os, pre, os polícias, não é os polícias, é de cela, os guardas de cela que o guardaram durante anos. E então, em vez de se acompanhar com familiares dele, ele acompanhou-se, em vez de se acompanhar com os guardas. Porquê? Para eles verem o resultado que teve. Porque ele, por estar preso, não era sinal que era culpado, nem era criminoso. Mas ele disse que durante os 28 anos, ele pensou, planeou como é que havia de fazer para libertar o seu país, o seu povo. Em vez de ele cultivar a raiva e a dor, ele plantou mais amor e paz e liberdade. E no momento em que ele governou, foi um momento muito feliz para a terra dele e para os seus conterrâneos, em que ele trouxe prosperidade, amor, liberdade e mais confiança. Então, outra pessoa, outro exemplo de perdão e de amor para mim e de resiliência é o Benjamin Frankel. Franklin? O Frankel, ajuda. Benjamin Frankel. Não? Não, não é esse, é o outro. É aquele que esteve, teve também preso na altura da guerra da Alemanha, que teve. O livro dele é O Sentido Ah, eu da Vida. Ele era sei. psiquiatra, ele e a família, eles eram judeus, Qual e que é o o livro que aconteceu dele? foi que ele foi. O Sentido da Vida, ela vai Eu questionar, é o eu Frank. sei quem é, eu não lembro o nome dele. Viktor Frankl. Então, ele Viktor foi Frankl. preso, Viktor Frankl. A família dele, eles eram judeus, eu sei que eles morreram, todos, menos ele, e a mulher, os pais. E ele, a única coisa que ele pensava, no meio de tanta dor, tanta tristeza, tanto sacrifício, era que ele tinha que sobreviver para contar ao mundo como é que pessoas como ele conseguiram sobreviver. Então, a mensagem dele e o livro dele é O Sentido da Vida. E a história é muito rica, porque nós, no meio do desafio, no meio do sacrifício,
é que nós vemos daquilo que somos feitos. As pessoas que não têm sacrifícios, elas não crescem. E o outro exemplo é o bambu. O bambu é uma semente que leva 7 anos, cresce 1 metro. E depois, no segundo ano, cresce 3 metros. No terceiro ano, cresce 10 metros. Então, não é a quantidade do tempo, mas é depois a intensidade e o crescimento potencial. Porque se ele levou os primeiros 7 anos para ter só 1 ano de altura, mas ele cresce de largura, de consistência. E é isso que eu quero trazer. A hipnoterapia permite-te crescer de dentro para fora. Através dos exercícios, através das técnicas, através da consistência que te empodera, que te capacita daquilo de que tu és feito. Porque não vamos trazer nada de fora, vamos trazer, rebentar de dentro para fora aquilo que tens de melhor. Vamos trazer aquilo que tu és. E para mim faz todo o sentido e por isso utilizo para mim, para os meus e eu recomendo profundamente. Para quem precisa em momentos de tempestade, precisa, porque hoje em dia o que se nota é que as pessoas estão desorientadas. As pessoas, a boca, o sentimento está à flor da pele e da boca sai veneno. É mais difícil ouvir um elogio do que uma crítica ou dizem que é uma crítica construtiva, mas não é destrutiva, porque muitas vezes nós apontamos o dedo ao outro, nós dizemos tu deverias fazer, porque é aquilo que a pessoa não faz. E então aquilo que se vê são poucos a elogiar, a ajudar, a crescer, mas são muitos a criticar e a mandar abaixo e esperar que o outro caia para poderem rir. E acredito que se queremos um mundo melhor, temos que ser nós o primeiro exemplo, temos que ser nós a luz para fazer sombra àquilo que nós não queremos. E que se queremos ver coisas acontecerem, temos que fazer por essa mudança, temos que ser nós o exemplo que queremos deixar no mundo, às pessoas à nossa volta e que vai sempre doer. É inevitável a dor, porque a dor faz-nos crescer. Tem uma frase que eu ouvi recentemente que é: de que adianta ter a luz se você não ilumina? Né? De que adianta saber que o amor cura se você não estiver disposto a amar? Né? E quando a gente fala de amor, a gente não está falando aqui de um amor hipócrita, né? Porque muitas vezes a gente ama as pessoas, mas não precisa conviver com as pessoas. Amar o outro quer dizer, eu não vou fazer o mal àquela pessoa, né? E muitas vezes eu não preciso conviver com essa pessoa. Quando a gente fala de perdão, a gente não está falando que você tem que concordar com a atitude errada que o outro teve, né? Cada um de nós faz as nossas escolhas, né? Só que eu não posso, inclusive eu já fiz isso, eu não posso colocar a minha vida na mão de outra pessoa. Eu não posso dizer assim, olha só, vou ser feliz se o meu parceiro fizer isso. Caramba, olha a responsabilidade que você está dando para outra pessoa. Na verdade, a única pessoa que pode nos fazer feliz somos nós mesmos. Quando a gente tem felicidade, aí a gente compartilha com as outras pessoas. Isso é um conceito totalmente diferente. Porque muitas vezes a gente fica falando assim, não, eu quero encontrar amigo ideal, parceiro ideal. Não existe pessoas ideais, nós somos pessoas em construção o tempo inteiro. Nós somos pessoas que falhamos, que erramos, mas quando você olha para isso e pensa assim, olha, eu preciso melhorar aqui. Né? Eu, por exemplo, era uma pessoa que tinha muita dificuldade de perdoar. Em alguns casos ainda tenho. Mas por quê? Eu estou buscando esse autoconhecimento e estou cada vez mais subindo um degrau. Né? Então, exatamente. Rápido, não é? É mais rápido a ressignificação. Agora, quando você se coloca no papel de vítima, e é muito comum a gente se colocar no papel de vítima, o que é esse papel de vítima? É achar que o outro é culpado por tudo na tua vida. Eu já me coloquei também nesse papel de vítima. A coisa mais importante é você entender que você não é vítima de nada. Não importa o que a pessoa fez, importa como é que eu quero me sentir em relação ao que a pessoa fez comigo. O que eu vou fazer com essa informação? Muitas vezes a gente vê, né, aquelas coisas, a pessoa não ressignifica em família, a pessoa cria aquele ódio lá que ninguém
Eu não tenho, eu tenho parceiro ideal, na graça de Deus, maravilha. Então, o parceiro ideal, E o teu marido tem o parceiro maravilha, olha, ideal. São comentário os dois, legal. fazem assim. Mas muitas vezes a gente quer pessoas perfeitas, quando nós não somos perfeitos, né? Um relacionamento ele é construído, uma amizade ela é construída, uma parceria ela é construída, né? Tem altos e baixos, tem problemas, tem um quer A e o outro quer B, então a gente tem que chegar num consenso, né? Comunicar. Então vai ter um dia que um tá melhor, um dia que o outro não tá, então mas respeitando o outro, né? Então isso também é parceria. E a gente tem que entender que muitas vezes parcerias acabam, amizades acabam, relacionamentos acabam. Por quê? Porque chegou o fim àquele aprendizado. Muitas vezes a gente conhece uma pessoa e a gente convive com ela, eu vejo muito por esse lado. Porque tem um aprendizado ali. Né? Ó, estamos lado a lado, eu ouvir vocês e ele a ver televisão. Então, isso é um respeito. Você respeita a forma dele viver e ele respeita a sua forma. Isso é importante. É porque você não vai encontrar uma pessoa que faça tudo igual a você. E se você encontrar uma pessoa que faz tudo igual a você, você nem precisa de outra pessoa, né? Porque você encontrou a sua cópia. Então, acredito que tudo é crescimento. Só que a gente entende, muitas vezes a gente pensa que crescimento é viver quando está tudo bem. E muitas vezes a gente cresce justamente na crise. Né? Tem uma frase também que eu ouvi recentemente que eu até está anotada aqui. É na crise que você conhece uma pessoa. Muitas vezes na primeira crise a pessoa joga tudo para o alto. Não consegue lidar com a situação. E claro que isso, como a gente falou, é um processo, é um aprendizado diário, né? Que vai ser para o resto da nossa vida. Quer complementar, Gina? Quer passar um passo a passo tudo que falamos rapidamente? Olha, basicamente, acredito que o principal é mesmo acreditarem em vocês mesmos. E posso dar aqui uma frase que eu estava à procura, que é esta: que todas as coisas sejam feitas decentemente e de forma ordeira. Porque a ordem, a justiça, o respeito começa contigo. O dizer não ao outro, o permitir-te seres digno. Quando te sentires digno e que mereces ser feliz, que mereces a vida melhor, uma vida melhor, que mereces ter, que seres respeitado pelos outros. Para mim, começa por aí, por maior clareza de quem tu és, da tua identidade. E quando tu percebes quem tu és e o que queres, qual é o caminho para onde queres ir, tudo se torna mais fácil. Porque aí depois eu não sei se que já tinha dito isto numa live, Irene. Eu era mais permissiva, hoje não. Hoje, se alguém, por exemplo, faz algo que eu não concordo, eu simplesmente aceito. Aceito e coloco bloqueio na minha vida. Porquê? Porque se alguém que me quer fazer mal, se eu bloquear, eu desvio essa pessoa da minha vida, do meu caminho. Ou seja, há 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que nós vamos nos chatear com quem não bate? O santo não bate. Não vale a pena. Então, perceber que temos que crescer com pessoas que estão na nossa sintonia, na nossa vibração. Eu hoje vi, não sei se foi acho que foi no Insta, em que um cientista colocava um som, batia num sino, numa determinada megahertz, num som determinado, era 512. E esse som não refletia, não fazia sintonia com o 420. Quando ele colocou uma batida 420 MHz, o outro sino bateu na bola. Ou seja, nós ressoamos com quem nós estamos em sintonia. E não vale a pena agradar a quem não quer ser agradado. Esta é uma frase que para mim fez toda a diferença. Sendo família, sendo amigo, sendo parceiro, sendo colega de trabalho, há pessoas para quais nós queremos dar o mundo, agradar e nunca vai chegar. Podemos fazer 99,9%. Essa pessoa vai sempre reclamar, vai sempre querer mais, mais e mais. Agora pergunto, porquê? Para quê? Qual é o sentido? Então,
se virares para dentro de ti e quereres te agradar, estás a crescer de dentro para fora. E para mim, estas são as bases fundamentais para começar a fazer hipnoterapia. Porque a hipnoterapia não é para todos, Irene. Nem todas as pessoas estão prontas para começar a hipnoterapia. A hipnoterapia é um processo, mas tu precisas também te encaixar ao processo. O processo tem que ressoar contigo. E quando tu estás pronto, a hipnoterapia também empodera e potencia para os teus resultados. Eu acredito que certas pessoas que não estão prontos, que começam, que querem, por exemplo, a magia, pensam que é chegar perto de um hipnoterapeuta e o hipnoterapeuta hipnotiza a pessoa assim e agora vais abrir a tua mente e agora vais imaginar, vais acreditar, vais sentir. Isso é mentira. E são passos irreais e platónicos. Então perceber que cada pessoa tem nas suas mãos as ferramentas necessárias. E o hipnoterapeuta faz é abrir portas para poderes entrar no teu processo de uma forma mais rápida, com mais clareza e capacitada, porque estás apoiado. É um acolhimento, é uma parceria, é um trabalho em conjunto, é um processo de amor. E acredito que o nosso trabalho como hipnoterapeuta é fundamental neste mundo que hoje corre com tanto problema mental. A Custódia fez um comentário aqui que é muito interessante. Eu e minha alma gêmea já tivemos muitas crises em 48 anos. Tornamos mais fortes e unidos. A crise faz parte do aprendizado. Imagina se toda crise lá você for separar, não teria mais ninguém casado, né? Então, a gente tem que entender que num relacionamento também existe o perdão, que é muito importante, né? Em qualquer relacionamento, seja com família, com amigos, né? Então é parte do aprendizado, né? E é uma busca interna. Quando você busca internamente, o externo muda, né? Então, o exemplo, com certeza, as pessoas que estão nessa busca do autoconhecimento, as coisas começam a mudar fora, né? E quando um relacionamento, por exemplo, não dá certo, nós não temos que nos culpar porque não dá certo. Simplesmente é a vida acontecer. Então, é não desistir e começar por dentro. Uma brincadeira que nós fazemos, nós dizemos às duas, ambas não temos parceiro no momento, mas é uma decisão e é uma escolha. Porquê? Porque nós decidimos olhar para nós, crescer internamente e alguém que esteja ao nosso lado tem que ser alguém que mereça e que também se faça merecer, não é, Irene? Porque o que acontece hoje em dia, pessoas carentes se juntam com outras pessoas carentes e fazem o quê? Guerra, relacionamentos tóxicos, mais dor, mais trauma. Então é perceber que primeiro temos que curar as nossas feridas em nós e encontrarmos pessoas também não perfeitas, imperfeitas, porque ninguém é perfeito, mas perceber que é pelo bem. Porque hoje em dia, falávamos também recentemente sobre isso, Irene, que as pessoas hoje, e são estudos científicos, baseados em estudos científicos, que através da internet, que estamos tão próximos do mundo, ou seja, os tais 7 bilhões de pessoas estão próximas de todos nós. E que um relacionamento que antes durava uma vida, Custódia, que hoje há uma média de 3 anos, até as pessoas que se dão bem, têm projetos em conjunto, em comum e há muito amor, que existe mais probabilidade de se separarem. E então a média que eles dão é 2 a 3 anos para mesmo um casamento sólido e forte poder acabar. Porquê? Porque hoje as pessoas não têm paciência, não têm necessidade de estar por estar. Então o que é que acontece? Fazem os seus caminhos isolados, mas para mim o mais importante é as pessoas permitirem-se serem mais felizes, mais saudáveis e que tenham em clareza o respeito. O respeito por si e pelo próximo. Também falou que o amor e o respeito é muito importante em tudo, né? O amor e o respeito com nós mesmos, né? Com a nossa saúde, com a nossa vida, com as nossas emoções, né? Nos colocarmos em primeiro lugar, né? Primeiro cuidar da gente, porque muitas vezes a gente coloca uma responsabilidade no outro, que é, quando eu não curo as minhas feridas emocionais, muitas vezes uma falta de bom dia, você já te causa um desconforto muito grande, que não tem nada a ver com o outro, mas tem a ver com você, né? Quantas vezes uma pessoa estraga o dia dela porque alguém chegou no trabalho e não deu bom dia. Então, de repente, a pessoa não estava no dia bom, de repente a pessoa não estava feliz e você fica colocando coisas na sua cabeça
E você vai perdendo sua energia por coisas, às vezes, pequenas. Né? Então, eu vou deixar uma mensagem aqui, vamos ser mais amorosos. Primeiro conosco, né? E tratar o outro de forma mais respeitosa, respeitando o limite de cada um. Né? Pedindo perdão também quando precisar pedir perdão, perdoando quando precisar perdoar. Né? Eu acho que é muito importante. Partilharei bastante, foi o que a Custódia falou, é isso. Eu acho que a gente precisa de buscar um pouco mais desse encontro com nós mesmos, né? Eu acho que a gente está muito desconectado da nossa essência, né? Eu vejo isso uma desconexão muito grande, até talvez por excesso de informação, por o celular que é uma ferramenta que te ajuda muito, com certeza, mas te desconecta também muito dessa convivência em família, da coisa igual você almoçar junto, né? Muitas vezes a gente se encontra em família, a gente mal consegue conversar porque está cada um no seu celular. Então, é olhar para o outro, né? Ter um tempo para a família, ter um tempo para as pessoas que você ama, acho que é extremamente importante. Ter um momento para você cuidar de você, da sua saúde física, emocional, né? Se precisar de ajuda, buscar realmente um profissional. Né? Hoje, quando eu falei da live de depressão, hoje nós temos mais de 11 milhões de pessoas no Brasil com depressão, um número assustador. Nós temos quase metade da população brasileira que está obesa ou acima do peso. São números assustadores. O Brasil hoje está em primeiro lugar em número de pessoas com ansiedade, então são números assustadores. Né? Então, por que a população está dessa forma? Né? Então, é algo que a gente precisa se questionar. Realmente, dependendo da situação, busca um profissional que faça sentido para você. Se quiser conhecer o meu trabalho, o trabalho da Gina, manda um direct para a gente vai ter todo um prazer em ajudar, a gente vai fazer uma avaliação gratuita. Se fizer sentido para vocês, assim, a gente continua com o processo. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, manda um direct para mim aqui no Instagram. Quem quiser também conhecer o trabalho da Gina, manda um direct para ela. E amanhã vai ter live na parte da manhã, provavelmente às 5h30. A Gina não vai participar, porque a Gina está com outro projeto. A gente está encaixando as nossas agendas. Em breve a gente vai trazer mais informações. Eu acredito que nem sempre a gente vai conseguir fazer live junto agora por questão de agenda mesmo. Mudança de horário, Portugal está muito grande a diferença de horário, né? Aqui nós estamos com 18h20, aí é que horas? 20? 22h20. Então são 4 horas de diferença. Eu, Irene, vou ainda fazer umas lives na parte da manhã. Não sei se vou continuar fazendo todos os dias por essa mudança de agenda, mas em breve eu informo vocês. Então, provavelmente as minhas próximas lives serão às 5h30 da manhã, aqui no Brasil. E eu irei fazer à noite. Porquê? Porque tenho por agenda, de manhã tenho a manhã ocupada, praticamente o mês todo de abril. Então irei fazer à noite. A Irene, quando puder, ela vai também participar por esta hora, por volta das 22 horas, 9h30. E a mensagem final, Irene, é: permitam-se sentir, observar o corpo, a respiração, as batidas cardíacas, perceber o que sentes, de onde vem, quando chega, porque vem, com quem. Então, perceber que o nosso corpo é uma célula viva, ativa e que muitas vezes que está em desconexão com a nossa mente, a nossa emoção, o nosso espiritual, e o objetivo destas práticas e destas técnicas é mesmo para haver maior harmonia, bom senso e clareza. E com isso, deixa-me só dizer a palavra final do Anton Chekhov, que é: o homem é aquilo em que acredita. Porque quando tu acreditas, está aqui na tua mente, quando tu conectas com o que sentes, o sonho torna-se realidade e muito possível que aconteça, que surja. Então, se tu acreditares naquilo que tu quiseres, poderás colocar em prática, seja pelo positivo, seja pelo negativo, seja pelo bom, seja pela doença. Olá, querida Aida, boa noite. Por vezes nós fazemos assim,
mandamos beijinhos. Quem está a ver a live não vê, mas nós recebemos carinho e afeto. Sejam felizes, beijinhos e mandam também nos beijinhos, então nós reagimos e estamos aqui em comunicação com a leitura, mas quando vocês vão ver o diferido, vocês não veem as palavras e o carinho e o afeto que há entre nós. Então, obrigada por terem assistido este mês de hipnoterapia. Espero que tenha trazido mais conhecimento e clareza. E para quem tiver dúvidas, é só mandar uma mensagem. Mesmo aqui no nosso vídeo, alguma pergunta, nós estamos ao vosso serviço para também esclarecer e aumentarmos aqui, sermos mais felizes em conjunto. Gratidão enorme. Irene, tuas palavras finais para o mês de março. Eu acho que é olhar para dentro, né? Olhar para dentro e fazer uma pergunta importante, né? Eu estou feliz com a vida que eu estou vivendo? E aí, de acordo com a resposta, o que eu preciso mudar para ser mais feliz, né? Eu já fui uma pessoa que busquei muita felicidade fora de mim, eu achava que tudo estava fora. E pegar essa chave, né, que tudo é dentro, quando você está bem, o fora reverbera, isso é muito importante. Então, começa a se questionar como é que está a minha vida hoje, eu estou feliz com o resultado que eu estou tendo, né? E eu não estou feliz com algumas coisas ainda, eu estou buscando outras coisas novas, com certeza. Então, sempre estou me questionando, né? O que eu posso fazer de diferente para melhorar minha vida, né? Lembrando que a responsabilidade sobre a nossa vida é sempre nossa. Então, não coloque nas mãos dos outros, né, a caneta que vai escrever a sua história. Eu gosto bastante dessa frase. Muitas vezes nós queremos colocar a caneta na mão do outro para escrever a nossa história. Não, você é protagonista da tua vida. É você que decide se você vai ser feliz, se você vai ter uma saúde boa, porque você é o responsável também pela sua felicidade, por cuidar do seu corpo, da sua mente, né, da sua saúde física e mental. Então, saia do papel de vítima e seja protagonista da sua vida. Assuma o comando da tua vida. Gratidão a todos. Gratidão enorme, Irene. Gratidão, beijinhos e até amanhã.